Olá, meu nome é Hildebrando Rodrigues Mota e eu vou te guiar aqui por esse treinamento de Microsoft Excel. Planilha, o melhor e mais relevante aplicativo que criaram até hoje. Duvida? Arranjo muita confusão com isso daí, principalmente com o pessoal de TI, né? Mas eu vou explicar direitinho aqui o porquê que eu falo isso e que é verdade, tá? Bom, eu me deparei com o Microsoft Excel desde o início, numa Fenasoft lá no AMB, saudoso AMB, lá pelo meados da década de 90. E eu vi aquilo que era uma ferramenta de negócio, ferramenta para o usuário final, e não para o cara de tecnologia, né? E ficou aquela pulga atrás da orelha. Não, é para isso, não é? E discutindo com o pessoal, até que em 2005 eu me deparei com uma reportagem fantástica no The Guardian, escrita, assinada por John Norton. Mas quem é esse cara, John Norton? Ele é um acadêmico, jornalista e autor irlandês, pesquisador sênior da Cambridge University. Ele começou a vida como engenheiro elétrico, trabalhando na modelagem e análise de sistemas, onde ele se envolveu, né, na criação, no desenvolvimento dessa nova ferramenta fantástica que era a internet, tá? E daí ele despertou interesse especial na compreensão pública, no impacto social, político e cultural da internet, né? Ele escreveu vários livros, cara, muitos livros, mas 3 têm a ver com o nosso assunto aqui. Você deve estar achando estranho, internet, planilha, que esse cara está falando, vai chegar, vai amarrar tudo no final, vai comigo, né? Desses 3 livros, vamos lá, o primeiro, Brief History of the Future, The Origins of the Internet, ou, traduzindo, Breve História do Futuro, As Origens da Internet, onde ele descreve, né, o desenvolvimento dessa nova tecnologia, foca na evolução das comunicações, examina a história da internet e o que ela significa para a sociedade e para o futuro, celebrando os engenheiros, cientistas que contribuíram para o seu desenvolvimento, as ideias que tiveram por trás, né, as mentes que tiveram por trás de algumas das principais inovações, as mentes mais brilhantes. Tudo isso está nesse livro. Mais um livro bem engraçado, cara, é 100 Note. Esse livro, 100 Note, a Lockdown Diary. Esse livro, tradução literal, fica esquisita, né? Traduzindo assim, 100 dias trancado, vamos lá. Um diário do lockdown, onde ele diz que ele como jornalista, blogueiro, fotógrafo, pai, avô, acadêmico, ele foi reduzido simplesmente à situação de idoso pelo governo britânico. Ele ficou muito louco da vida e ele escreveu esse diário que, no fim, ele transforma nesse maravilhoso livro. A internet não foi o grande responsável pela sociedade continuar sua vida mesmo com a pandemia. Porque imagine, tira a internet da pandemia. Como é que ia ficar? Não dá, né? Ele, como pai e avô, continuou falando com seus filhos e netos através de videoconferência na internet. Como acadêmico, ele continuou com as suas aulas, com as suas pesquisas através da internet. Como jornalista, blogueiro, fotógrafo, se comunicando com a redação e com as editoras através da internet. Tá? Então, olha só a importância da internet. Tá? Continuando, o terceiro livro, What You Really Need to Know About the Internet, ou o que você realmente precisa saber sobre a internet. From Gutenberg to Zuckerberg, ou seja, de Gutenberg até Zuckerberg. Gutenberg, quem que é? Quem que é? É o cara que inventou a imprensa. Isso é o que te falaram na escola, mas mentira, não é isso, né? Ele foi o cara que trouxe a tecnologia criada assim pelos chineses, que era, eles entalhavam os ideogramas deles em bambus, né? E carimbavam nos papéis, ao invés de ficar desenhando aqueles símbolozinhos para produzir os textos, não, eles entalhavam, amarrava tudo ali espelhado e carimbava. Ele fez a mesma coisa com o alfabeto, criou tipos móveis, né? Móveis porque você pode mover de um lugar para o outro, as letrinhas em chumbo, formando frases espelhadas dentro de uma caixinha amarrada direitinho, e aí a prensa carimbava o papel. É muito mais rápido que você ficar escrevendo à mão. A grande revolução nas comunicações
foi que o detentor das comunicações na época, né, antes da Idade Média, era a Igreja Católica, que pagava ali os monges, né, para ficar reproduzindo a Bíblia. Através da prensa, dos tipos móveis de chumbo, né, a reprodução era muito mais rápida e muito mais barata. Qualquer um com dinheiro poderia pegar uma prensa e produzir suas ideias. Tá? Então isso foi a grande revolução. Até Zuckerberg com a sua rede social Facebook, que começou como uma brincadeira na universidade, comunicação entre amigos, tem até um filme sobre isso, né? Acabou se transformando numa empresa poderosíssima. A Meta, que é dona do Facebook, do WhatsApp e do Instagram. Pensa antes das redes sociais. Aconteceu um acidente em qualquer lugar, você tinha que esperar o Jornal Nacional, né? Qualquer fato relevante, o Jornal Nacional. Então, a comunicação era centralizada em grandes empresas. Hoje, qualquer um com um celular, ele fotografa, filma qualquer coisa na rua e imediatamente nas redes sociais o mundo inteiro está sabendo. Através das redes sociais, eu posso me comunicar com qualquer um em qualquer parte do mundo. Eu mesmo me comunico com amigos meus fora do país, videoconferência através do WhatsApp. Falo com a minha filha que mora no interior, a minha filha que mora aqui. Falo com amigos, falo tudo em videoconferência através do WhatsApp. E as grandes empresas de telefonia, como é que ficaram? Tiveram que se adaptar. Então essa é a grande revolução das redes sociais. Mas o que isso tem a ver com planilha? Próximo passo, a reportagem que eu falei no The Guardian, assinada por John Norton, que aí amarra tudo. Por que uma planilha simples se espalha como fogo selvagem? O VisiCalc foi um aplicativo matador, anos à frente do seu tempo, e ainda diz muito sobre a maneira como entendemos os computadores. VisiCalc é o bisavô do Excel, a primeira planilha relevante, a primeira planilha funcional. Antes, apenas grandes empresas, e bota grande nisso, né? Grandes empresas, governo, tinham computadores, CPDs, computadores gigantescos para processar seus dados. Tá? Com a planilha VisiCalc, desenvolvida por dois malucos que estavam assistindo uma aula de controladoria, que eu vou detalhar mais no próximo capítulo, rodando em um computador pessoal, o empresário viu sentido naquele brinquedinho de nerd, que era o PC, né, trazer para dentro do seu negócio. Com a planilha VisiCalc, ele poderia processar os dados contábeis dentro da sua empresa e depois RH e assim por diante. Poderia armazenar os dados, extinguir aquele monte de armário que ele tinha lá. Bom, essa foi a grande revolução, entendeu? Então essa é a grande diferença. Isso trazendo, bom, aí continuando, né? Se o equipamento, microcomputador, computador pessoal, muitíssimo, uma fração do preço de um grande computador, um IBM/360, um Borros, cara, era uma fração do preço. Então muitas empresas começaram a comprar computadores para processar seus dados. Isso fez com que muitos computadores pessoais fossem vendidos. Aí roda a roda da economia, estamos no mundo capitalista. Muitas empresas começaram a fabricar computadores pessoais cada vez melhores, mais rápidos, né? E aí, no entorno da planilha, cresceu um universo de aplicativos. Para que eu vou ter um monte de gente datilografando se eu posso criar um processador de texto? Para que eu vou fazer apresentações para a diretoria em retroprojetores desenhando transparência? Eu tenho um programa de apresentação. Para que eu vou guardar dados em papéis, ter um monte de armário, se eu posso ter um banco de dados local? Esse universo de aplicativos nasceu tudo no entorno de planilhas e por causa da planilha que levou o computador pessoal para dentro das empresas. Entendeu? Tá explicado agora? Tá? Viu como eu tenho razão? Então, no próximo capítulo, eu vou falar sobre o bisavô do Excel, o VisiCalc, criado por dois malucos. Lá a gente se fala e eu conto mais história. Obrigado.